Se você já foi traída e sente que algo em você morreu para sempre, precisa ouvir o que Carl Jung descobriu sobre a traição. Por décadas, trabalhando com mulheres que passaram por essa experiência devastadora, Jung percebeu algo revolucionário que a psicologia moderna ainda está começando a compreender. A traição não é apenas um evento que acontece na sua vida, é uma transformação psicológica profunda que muda quem você é no nível mais íntimo da sua alma. A dor que você sente não é só tristeza, é o nascimento de uma nova versão de si mesma. Jung chamava isso de individuação forçada, um processo onde sua psique é obrigada a evoluir através da adversidade mais intensa. Existe uma razão pela qual a traição dói, de uma forma que nenhuma outra experiência consegue replicar. Existe uma razão pela qual você se sente completamente despedaçada, como se sua identidade tivesse sido arrancada junto com a confiança. E existe uma razão pela qual, meses ou anos depois, você percebe que se tornou uma pessoa completamente diferente. Jung descobriu que a traição ativa processos inconscientes que normalmente permaneceriam dormentes por toda a vida. O que vou revelar hoje vai mudar para sempre como você vê sua própria história, sua própria dor e, principalmente, sua própria força. A primeira coisa que Jung descobriu sobre a traição é que ela atinge um lugar na psique feminina que nenhuma outra dor consegue alcançar. Quando você é traída, não é apenas sua confiança que se quebra, é algo muito mais profundo e primordial. Jung chamava isso de rompimento do arquétipo sagrado da confiança. Desde pequenas, nós mulheres carregamos no inconsciente coletivo uma imagem sagrada do que é ser amada de verdade. É como se existisse um templo interno onde guardamos a crença de que podemos ser vulneráveis, entregues, genuínas com alguém. Esse templo foi construído através de gerações de mulheres que sonharam com o amor verdadeiro, que acreditaram na possibilidade de uma conexão profunda e leal. A traição não apenas viola esse templo, ela o destrói completamente, pedra por pedra. É por isso que a dor da traição é diferente de qualquer outra dor que você já sentiu. Não é só decepção, é a morte de uma parte de você que acreditava na possibilidade de ser amada sem reservas. Jung observou que mulheres traídas frequentemente descrevem a sensação de que algo literalmente morreu dentro delas. E ele estava certo. Algo morre. Morre a ingenuidade, morre a entrega cega, morre a mulher que você era antes de saber que quem você amava era capaz de te machucar dessa forma. Morre também a crença de que o amor pode ser um refúgio seguro, de que a intimidade é sempre um lugar de proteção. Jung entendia que essa morte psicológica é tão real quanto uma morte física. Você literalmente precisa fazer luto pela mulher que você era antes. Precisa enterrar suas ilusões, suas esperanças ingênuas, sua confiança cega. Esse processo de luto é essencial e não pode ser pulado. Muitas mulheres tentam pular direto para o perdão ou para um novo relacionamento. Mas Jung sabia que sem processar essa morte, a cura verdadeira não acontece. Mas Jung descobriu que essa morte não é o fim. É o começo de algo muito mais poderoso. O que realmente acontece na sua psique quando você é traída é muito mais complexo do que simplesmente se sentir magoada ou decepcionada. Jung entendia que a traição funciona como um espelho cruel da sombra da outra pessoa. Quando alguém te trai, o que está sendo projetado em você é a própria incapacidade dessa pessoa de lidar com seus complexos internos. A traição raramente tem a ver com você. Tem a ver com a guerra interna que essa pessoa trava com partes de si mesma que ela não consegue aceitar. Jung chamava isso de projeção da sombra. A pessoa que trai está literalmente jogando em você a responsabilidade pela própria escuridão interior.
Ela não consegue lidar com sua própria capacidade de mentir, de enganar, de magoar, então projeta em você a causa dessa necessidade. Você se torna o bode expiatório dos complexos não resolvidos de outra pessoa. Mas aqui está o que é fascinante e que Jung descobriu através de décadas de trabalho clínico. A traição também desperta algo profundo no seu inconsciente. Sabe quando você diz que já sabia, que sentia que algo estava errado, mas não conseguia explicar? Isso é sua psique se comunicando com você através da intuição. Jung descobriu que mulheres traídas frequentemente desenvolvem o que ele chamava de conhecimento sem saber. Você sabia antes mesmo de ter provas. Seu inconsciente estava captando sinais que sua mente consciente ainda não queria aceitar. A forma como ele olhava para você tinha mudado. A energia dele era diferente quando vocês estavam juntos. Existiam inconsistências nas histórias, pequenas mentiras que sua mente racional justificava, mas que sua intuição registrava. Jung observou que a psique feminina tem uma capacidade extraordinária de perceber mudanças energéticas sutis. Você sentia que algo estava errado muito antes de descobrir o que era. A traição força você a confiar nessa voz interior que você talvez tenha ignorado por muito tempo. E aqui está onde sua dor se transforma em poder, porque agora você sabe que sua intuição é real, é confiável, é sua maior aliada. A traição, na visão de Jung, funciona como uma iniciação psicológica forçada. Nas sociedades antigas, existiam rituais de passagem que marcavam a transição de uma fase da vida para outra. Esses rituais eram muitas vezes dolorosos, mas tinham um propósito sagrado. Eles forçavam o indivíduo a abandonar uma identidade antiga e emergir com uma nova. A traição faz isso de forma brutal, mas extremamente eficaz. Ela te força a abandonar ilusões que você nem sabia que carregava. Jung observou que a dor da traição quebra o que ele chamava de personas falsas. Personas são as máscaras que usamos para nos relacionar com o mundo. Antes da traição, você talvez usasse a persona da mulher que confia facilmente ou da mulher que vê só o lado bom das pessoas. Talvez carregasse a persona da mulher que sempre acredita na palavra do parceiro ou da mulher que não faz perguntas difíceis. A traição despedaça essas máscaras e te obriga a olhar para a realidade sem filtros românticos. É por isso que depois de uma traição, você se sente completamente crua, como se sua pele tivesse sido arrancada. Na verdade foi. Sua pele psicológica, suas defesas ingênuas, foram completamente removidas. Você está exposta à realidade de uma forma que nunca esteve antes. Pode ver a crueldade humana, a capacidade de mentir, de enganar, de magoar sem remorso. Isso é aterrorizante, mas também é libertador. Jung descobriu algo incrível. Quando essas máscaras caem, o que emerge é sua verdade mais autêntica. A mulher que sobrevive a uma traição não é a mesma que entrou nela. Ela é mais real, mais íntegra, mais conectada com sua própria essência. Não precisa mais fingir ser menos inteligente para não intimidar. Não precisa mais aceitar explicações furadas para manter a paz. Não precisa mais carregar o peso emocional de outras pessoas. A traição te obriga a um processo de individuação, que é como Jung chamava o caminho de se tornar quem você realmente é, sem as ilusões que a sociedade ou seus relacionamentos te forçaram a carregar. Esse processo normalmente leva uma vida inteira. A traição acelera tudo de forma intensa e dolorosa, mas incrivelmente eficaz. Existe uma transformação arquetípica que acontece com mulheres que passaram pela experiência da traição e Jung foi um dos primeiros a mapear esse processo. Você literalmente muda de arquétipo. Antes da traição, você pode ter vivido no arquétipo da donzela ou da amante, aquela que ancora sua identidade no amor e na aprovação de outra pessoa. Sua sensação de valor próprio estava ligada ao quanto você era amada, desejada,
aprovada. A traição força uma morte simbólica desse arquétipo e o renascimento da sacerdotisa ou da sábia. Essa transformação não é opcional, é uma necessidade de sobrevivência psicológica. A mulher traída desenvolve o que Jung chamava de visão psicológica. Você começa a enxergar através das máscaras que as pessoas usam. Desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de perceber incoerências, mentiras, manipulações. Não é paranoia, é sabedoria nascida da necessidade de se proteger. Jung observou que mulheres que passaram por traições frequentemente se tornam excelentes conselheiras, terapeutas ou simplesmente amigas com quem outras mulheres se sentem seguras para compartilhar seus segredos mais profundos. Por quê? Porque a traição te deu um tipo de conhecimento que não se aprende em livros ou cursos. Você conhece a escuridão humana, mas também conhece a possibilidade de sobrevivência e transformação. Você sabe o que é tocar o fundo do poço emocional e conseguir se reerguer. Sua intuição se torna uma ferramenta poderosa. Você consegue sentir quando algo não está certo, quando alguém está mentindo, quando uma situação é tóxica. Consegue perceber quando alguém está projetando, quando está manipulando, quando está usando máscaras para esconder intenções. Isso não é um defeito. É um superpoder nascido da necessidade de nunca mais ser pega desprevenida. Jung dizia que a individuação nos dá acesso a aspectos da psique que normalmente permanecem inconscientes. A traição é uma via de acesso forçada a esses aspectos. Qual dessas verdades mais ressoa com você? Me conta aqui nos comentários, porque o que Jung descobriu sobre a psique feminina traída vai além do que a maioria das pessoas imagina. Existe algo ainda mais profundo acontecendo quando você sobrevive a uma traição. E isso vai mudar completamente como você vê sua própria força. A mulher que sobrevive a uma traição não é apenas uma sobrevivente. Ela se torna um arquétipo poderoso que Jung identificou em seu trabalho com o inconsciente coletivo. Você não pode mais ser enganada da mesma forma. Não pode mais se iludir com as mesmas mentiras. Desenvolveu um sistema interno de alarme que detecta inconsistências, manipulações, jogos psicológicos. Isso te dá uma vantagem enorme na vida. Você consegue estabelecer limites energéticos que são praticamente invioláveis. Sabe por quê? Porque você já experimentou o que acontece quando esses limites são ultrapassados. Jung observou que mulheres traídas, frequentemente, desenvolvem uma capacidade impressionante de dizer não. Não para situações que não servem, não para pessoas que não merecem acesso à sua energia, não para relacionamentos que não honram sua verdade. Esse não vem de um lugar de raiva ou ressentimento, vem de um lugar de sabedoria profunda. Você desenvolveu o que Jung chamava de discriminação psicológica. Consegue distinguir entre amor genuíno e manipulação emocional, entre interesse real e conveniência, entre alguém que te vê como pessoa e alguém que te vê como objeto para satisfazer necessidades próprias. Entre palavras e ações, entre promessas e comportamentos reais. Sua capacidade de amar também se expande, mas de uma forma completamente diferente. Você não ama mais por carência ou por medo de ficar sozinha. Você não ama mais para preencher vazios internos ou para se sentir completa. Você ama por escolha consciente, por reconhecimento mútuo, por parceria real. Jung dizia que a individuação nos leva ao amor maduro e a traição acelera esse processo de forma intensa. O amor maduro não é baseado em necessidade, é baseado em abundância. Você não precisa mais do outro para se sentir inteira. Você escolhe o outro para compartilhar sua integridade. Esse tipo de amor é infinitamente mais poderoso e sustentável. Você também desenvolve uma capacidade única de detectar pessoas que estão mentindo para si mesmas.
Consegue perceber quando alguém está vivendo em negação, quando está se escondendo atrás de personas falsas, quando está projetando suas inseguranças. Isso te permite ajudar outras pessoas de forma mais eficaz, mas também te protege de se envolver em dinâmicas tóxicas. Jung observou que mulheres que passaram por traições frequentemente se tornam mentoras naturais para outras mulheres que estão passando por situações similares. Mas Jung revelou algo ainda mais transformador sobre a cura que vem de dentro. A traição te força a desenvolver uma relação completamente nova com você mesma. Antes, você talvez dependesse da validação externa para se sentir valorizada. Sua autoestima estava ligada ao quanto você era amada, desejada, aprovada pelos outros. A traição quebra essa dependência de forma brutal, mas necessária. Você é forçada a encontrar dentro de si mesma a fonte de amor e aprovação que antes buscava no outro. Jung chamava isso de encontro com o self, a parte mais profunda e sábia da sua psique. Esse encontro não é opcional depois de uma traição, é uma questão de sobrevivência. Você precisa aprender a ser sua própria fonte de amor, sua própria fonte de validação, sua própria fonte de segurança. A autocompaixão se torna uma necessidade de sobrevivência. Você aprende a conversar com você mesma como fala com uma amiga querida. Desenvolve uma voz interior que te protege, te acalma, te orienta. Essa voz interior se torna sua maior aliada. Ela te lembra do seu valor quando o mundo tenta te convencer do contrário. Ela te orienta quando você está confusa. Ela te protege quando você está vulnerável. A reconstrução da confiança em si mesma é um processo sagrado que Jung comparava ao renascimento espiritual. Você começa a confiar na sua intuição, nas suas percepções, nos seus sentimentos. Entende que sua sensibilidade não é fraqueza, é uma antena poderosa que capta informações que outras pessoas não conseguem perceber. Sua emocionalidade não é instabilidade, é inteligência emocional refinada. Sua intensidade não é drama, é profundidade. O perdão, quando vem, não é sobre a pessoa que te traiu, é sobre liberar você mesma da prisão do ressentimento. Jung entendia que o perdão é um ato de libertação da própria sombra, da parte de você que quer se manter conectada à dor como forma de identidade. Perdoar não significa aceitar o que aconteceu ou voltar a confiar na pessoa. Significa liberar a energia que estava presa na raiva e redirecioná-la para sua própria cura e crescimento. A traição te ensina discernimento emocional. Você aprende a diferença entre perdoar e ser idiota, entre ter compaixão e ser capacho, entre ser vulnerável e ser ingênua, entre ser compreensiva e ser permissiva. Quantas dessas mudanças você reconhece em si mesma? Escreve o número nos comentários, porque Jung descobriu que existe uma última revelação sobre a traição, que vai transformar completamente como você vê essa experiência. Essa revelação final vai mudar seu relacionamento com sua própria história para sempre. A revelação final de Jung sobre a traição é que ela é fundamentalmente um portal para sua verdadeira força. Não é punição, não é azar, não é algo que aconteceu porque você não foi suficiente ou porque mereceu de alguma forma. A traição é uma experiência que desperta em você poderes que talvez permanecessem dormentes para sempre se não fosse por essa dor. Jung acreditava que a psique tem uma sabedoria própria, uma inteligência que vai além da mente consciente. Às vezes, essa sabedoria nos coloca em situações que nos forçam a crescer além do que imaginávamos ser possível. A traição é uma dessas situações. É como se sua própria alma soubesse que você precisava dessa experiência para se tornar quem realmente é. Jung chamava isso de teleologia psíquica, a ideia de que nossa psique tem um propósito, uma direção, um objetivo. Esse objetivo é a individuação, o processo de se tornar completamente você mesma.
A mulher que você se tornou depois da traição não existia antes. Ela precisou ser forjada na dor, temperada na desilusão, polida na solidão. Mas ela emergiu, e ela é mais forte, mais sábia, mais autêntica do que a mulher que existia antes. Jung via isso como um processo de individuação acelerado. Normalmente, levamos uma vida inteira para nos tornar quem realmente somos. A traição comprime esse processo em meses ou anos. É brutal, mas é eficaz. Você não precisa mais se esconder atrás de personas falsas. Não precisa mais fingir ser menos inteligente para não intimidar. Não precisa mais aceitar migalhas de amor porque tem medo de ficar sozinha. Não precisa mais carregar o peso emocional de outras pessoas. A traição te libertou de todas essas prisões. Você agora sabe que pode confiar em si mesma, que pode reconstruir sua vida, que pode amar de forma consciente e poderosa. Jung diria que você completou um ciclo de morte e renascimento. A mulher que foi traída morreu. A mulher que sobreviveu nasceu, e essa nova mulher carrega dentro de si uma sabedoria que não pode ser tirada, uma força que não pode ser quebrada, uma capacidade de amar que não pode ser manipulada. Você desenvolveu o que Jung chamava de força interior inabalável. Essa força não vem de negar a dor ou de fingir que não foi afetada. Vem de ter atravessado a dor completamente e ter emergido do outro lado. Vem de ter tocado seu próprio fundo e ter descoberto que mesmo lá você ainda existia. Vem de ter perdido tudo que pensava que definia você e ter descoberto que sua essência permanecia intacta. Jung observou que mulheres que passaram por traições frequentemente desenvolvem uma capacidade única de ajudar outras pessoas em situações similares. Você se torna uma fonte de esperança para quem está passando pelo que você já passou. Sua história se torna medicina para outras almas feridas. Sua cura se torna inspiração para outras mulheres que estão lutando para se erguer. Você não é mais a mesma pessoa que era antes da traição. Você é alguém que conhece a escuridão humana, mas escolhe a luz. Alguém que foi quebrada, mas se reconstruiu mais forte. Alguém que perdeu ilusões, mas ganhou verdade. Alguém que foi traída, mas emergiu mais leal consigo mesma. Jung diria que você passou por uma iniciação sagrada, mesmo que tenha sido uma das mais dolorosas possíveis. Sua traição não foi um fim, foi um começo. O começo da vida da mulher mais autêntica e poderosa que você poderia se tornar. Você agora carrega uma sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivida. Uma força que não pode ser dada, apenas desenvolvida através da adversidade. Uma capacidade de amar que não pode ser imitada, apenas cultivada através da cura. Jung entendia que algumas lições só podem ser aprendidas através da dor. Algumas forças só podem ser desenvolvidas através da necessidade. Algumas sabedorias só podem ser adquiridas através da experiência direta. A traição te deu acesso a todas essas dimensões da experiência humana. Você agora sabe que pode sobreviver ao que parecia impossível de sobreviver. Sabe que pode reconstruir o que parecia impossível de reconstruir. Sabe que pode amar novamente, mas de uma forma completamente diferente. Mais consciente, mais poderosa, mais verdadeira. Sua jornada através da traição te transformou em uma mulher que não pode mais ser diminuída, manipulada ou enganada da mesma forma. Você desenvolveu um tipo de força interior que Jung considerava uma das maiores conquistas da psique humana. Compartilha esse vídeo com alguma amiga que precisa entender que sua dor tem propósito, que sua traição não foi um castigo, mas uma transformação, que ela não está quebrada, está evoluindo. Qual dessas revelações tocou mais profundamente seu coração?
Me conta nos comentários, porque sua jornada de cura e empoderamento pode inspirar outras mulheres a encontrar força na própria dor e a descobrir que, às vezes, nossos maiores desafios são portais para nossa maior força.